Virando o jogo, oferecimento Banrisul, Banrisul Digital, clique e simplifique, baixe o aplicativo hoje mesmo. Muito boa tarde, meus amigos. Estamos começando o Virando o Jogo desta quinta-feira, dia 4 de janeiro, ao vivo aqui pela TVU, canal 55, aberto, e também canal 11 no Sistema Net. E para o mundo inteiro, você tem a TVU aí pelo site da TVU, você pode acessar diretamente no player, que é tvuplay.tv.br, ou ainda no Facebook, através da página da TVU, @TVUplay, onde você pode interagir conosco aqui. Inclusive, o Diogo Rossi está atento aí para os seus recados. E também, se você quiser assistir pela página do Virando o Jogo, @Virando o Jogo TV. E ainda tem o nosso WhatsApp, 999 81 7700. 999 81 7700, para você interagir e fazer o Virando o Jogo conosco. E estamos com o Diogo Rossi, já falei, com o Nelson Cerqueira, e hoje nós estamos recebendo essa meninada aí que eles brigavam separado, um em cada lado, né? Um brigava lá com a Rádio Pachola, defendendo o Grêmio, o outro, o Inferno é Meu Destino, defendendo o Internacional, e aí eles resolveram se unir e brigar junto, né? Fizeram o Intia Grenal, que é um negócio muito legal, realmente muito legal. Então quero apresentar aqui. Agora eu vou fazer o seguinte, para não dizer que eu vou privilegiar Grêmio Internacional, vamos fazer o seguinte, cada um de vocês apresenta aí então, tá? Tá bom. E aí, quem é que vai começar apresentando? Vou apresentar então nos colegas. Mas quem é? Então tu começa apresentando pela questão de idade, senão o telespectador vai dizer, não, é privilégio pro Por Colorado. questão de idade nós não vamos brigar, porque hoje tu está de aniversário. Não quer dizer que eu seja mais velho que vocês. Não quer dizer que eu seja mais velho que vocês. Não, mais velho, mas... Eu até vou falar mal da Alessandro. André, bota parabéns para o Rogério Amaral. Bota que ele merece. Sem pieguice. Aí, ó, parabéns para o Rogério Amaral. Vamos parar. Tá, ok, já deu uma introdução legal, muito bem, ok. Quem não gostou, agora apresenta. Os colegas Lucas Colar, do Inferno é Meu Destino, agora da Intia Grenal. Intia Grenal, né? Um projeto nosso da Rádio Inferno, que representa o lado colorado, junto com os amigos da Rádio Pachola, representados hoje pelo Juliano Brito. Agradecer o convite de vocês e estamos aí, né? Falar um pouco do Inter, e principalmente do Inter e também do Grêmio. Bom, o Colar já fez o anúncio, né? Juliano Brito, da Rádio Pachola, e também, né, do Intia Grenal. Seja bem-vindo ao programa. Obrigado, agradecer o convite de vocês, parabéns pro Rogério, muito sucesso, muitos anos de vida, e estamos aí falar um pouquinho do Grêmio, né? Tá numa fase excelente o Grêmio. Mas antes de vocês falarem dos clubes que vocês torcem e representam, eu queria que vocês contassem um pouquinho da história de vocês. Como é que começou a Rádio Pachola, como é que começou o Inferno é o Meu Destino, né? Como é que vocês atuaram e como é que vocês resolveram se reunir e como é que atuam hoje? Quem começa? Pode começar. Deixa quem está na fase boa começar. Bom, já começou Pachola, a corneta. A Rádio Pachola iniciou, a gente teve até uma reportagem recentemente saiu na Sport TV. Ela iniciou no quarto da avó do Gabriel, que é o comentarista da rádio. A gente num churrasco final de ano, conversando sobre Grêmio de frescura, assim, vamos de repente fazer um negócio numa rádio e tal. A gente gosta muito de rádio, todo mundo ouve muito rádio desde sempre. Eu desde pequeno sempre fui um fã de rádio, assim. Nós vamos fazer uma rádio só do Grêmio, então, de torcedores, assim mesmo, pra gente falar de Grêmio. Começamos brincando, assim, né, no quarto da avó do Gabriel. E aí começou a pegar um corpo o negócio, muita gente começou a escutar, muita gente começou a acompanhar, compartilhar e seguir. A gente alugou uma sala menor em Canoas. Depois as pessoas queriam ir lá assistir o jogo, a gente teve que alugar uma sala maior ainda em Canoas. Aí colocou já uma chopeira, colocou um negócio. Quando veio, virou um bar com um jogo junto sendo transmitido. Quando veio, começou a encher de gente. E aí um programa na Rádio Grenal, que o Julião, lá o Júlio Lemos, convidou a gente. Quem participou foi o Wagner Jung, pelo lado do Inter, lá não estava o Colar. E eu e o Mário, pelo lado do Grêmio, a gente se conheceu, né? Nós e os guris da Rádio Inferno. O debate foi bem bacana, assim, não foi aquele debate xarope, um falando mal o tempo todo do outro, foi bem produtivo e a gente resolveu fazer um negócio juntos, né? Aí teve a ideia do Intia Grenal, tudo mais, as coisas foram evoluindo e tá como tá hoje. E o Inferno é Meu Destino? O Inferno, na verdade, inicialmente ele é uma página de Facebook, né? Era uma página de cornetas ao Grêmio, de cornetas ao Inter também, né? Quanto à boa fase, jogadores.
E até que então, em 2015, o Wagner Jung, que é um dos fundadores da Inferno, ele apostou na Rádio Inferno, né? Que transmitiu os jogos da Libertadores do Inter naquela temporada, Campeonato Gaúcho, e deu muito certo, assim como a Pachola começou a crescer, a audiência, né? Começou a ter cada vez mais seguidores, compartilhamentos e se criou a Rádio Inferno, né? Por alguns problemas de equipe, né? Acabou tendo uma pausa e agora a gente voltou, né? Junto com o site, depois de ser eleito um dos 5 maiores aí da América Latina na questão de torcedor, né? Blog identificados de torcedores do mundo, né? Então, a gente apostou em voltar com a rádio, né? Hoje a gente tem um programa da 1 às 2, que é o Interligados, né? Que está todo dia lá na página da Inferno é Meu Destino. E também às 7 horas da noite a gente se junta para fazer o Inter Grenal, né? Que nada mais é do que um Grenal diário nos microfones contra a Rádio Pachola. Tá, então vocês permanecem cada um com as suas identidades. Sim, isso aí, todo mundo identificado. A gente faz a cada um com a sua web rádio. A gente faz um treino e depois faz o jogo que é o Inter Grenal, né? Faz o jogo que é o Inter. Mais ou menos isso. E aí é transmitido pelas duas, Pelas duas, simultaneamente. isso aí. E pela página do Inter, né? E uma página específica do Inter Grenal. Muito legal, muito bom. Eu acho que é isso aí, é o caminho. Cada vez mais a gente tem que estar atento aí e utilizando todas as plataformas que estão à disposição, né? Então, muito legal. Quando o Diogo teve a ideia de trazer vocês, tá, eu pedi que ele, me dá um briefing, porque eu confesso que não consigo acompanhar, né? E até, vamos dizer assim, já aproveitando a corneta do Nelson, a minha faixa etária não tem esse costume, mas essa meninada aí, pegando do Diogo, até o Nelson não, que o Nelson também já está junto comigo. Tomou de volta. Não penso que ia escapar, não penso que ia escapar. Pô, idoso também não. Desculpa, eu me excedi um pouquinho. Desculpa. Acabou, parceiro, não tinha aniversário. Desculpa, eu me excedi um O pouquinho. grande jogador assim chamou ele? Guri abusado? Guri abusado. Guri abusado, é? Desculpa, eu me excedi um pouco. Mas essa faixa, sem dúvida alguma, é direto, é web, direto, é internet. E eu acho que o produto que os guris fazem é moderno, né? É novo e chama muita atenção porque cada vez mais eu vejo que o público, de maneira em geral, ele gosta dessa identificação e da maneira como a pessoa lida, né, justamente com a paixão e a informação, que é uma coisa difícil, né? Que eu identifico ser difícil. E o produto que eles fazem, né, consegue juntar essas duas coisas de uma maneira muito positiva. Então, acho que tem tudo para dar cada vez mais certo. Eu acho que é uma coisa muito diferente, né? Agora, ao mesmo tempo, tem situações muito difíceis. Por exemplo, o Grêmio Internacional está numa fase muito baixa. Sim. Né? O Grêmio está lá em cima. Quando isso se inverter, como é que vai ser? Vai Por ser exemplo, bonito. Porque não, sabe o que eu pergunto? Porque assim, está sendo muito prazeroso o pessoal da Rádio Pachola, que surgiu num momento de ascensão do Grêmio, né? E não teve de sabores ainda. A gente pegou uma fase ruim até. Ali a Libertadores, que o Grêmio é eliminado pro Rosário. Bem no início, talvez. Bem no início, pode ser. Olha o que é uma corneta em alto nível. Vamos corneta. Olha, corneta em alto nível. A gente pegou uma fase ruim, né? Que foi quando o Grêmio foi eliminado na Libertadores. Cacete, velho. Pô, parabéns, Juliano. Eu não ia falar da eliminação no Gauchão, né? Fase ruim pro representante do Grêmio é porque foi eliminado da Libertadores. Pô, pelo amor. Mas ontem eu toquei a corneta do Lucas. Ontem o pessoal de uma rádio da Argentina pediu para dar um boletim lá sobre um reforço do Grêmio e tal. E esses dias uma rádio de Santa Catarina ligou para ele ter um momento, né, dos clubes é esse, né? E da Argentina ligam pra gente na Rádio Pachola, de Santa Catarina, né? Ó, já começou, nós vamos fazer as análises. Só complementar o que eu estava dizendo, é muito difícil tu, com muita paixão pelo clube, tu pegar e passar por um momento ruim e expor isso. Deve ser muito difícil. Deve estar passando uma situação muito, muito complicada, assim como... É difícil porque a gente lida, querendo ou não, com a paixão do torcedor, né? Que é algo que é muito forte, especialmente aqui no Rio Grande do Sul, né? Que é bem polarizado, né? Ou tu é gremista ou tu é colorado, né? Geralmente não foge muito dessa regra. Então, o Inter está passando um momento difícil, né? A gente fez jogos da Série B deste ano que acabaram em confusão no pátio do Beira-Rio e aí acaba sobrando para o repórter, que é identificado com o Inter, que não critica tal jogador, né? A Série B, o rebaixamento do ano passado também foi bem complicado, mas são ossos do ofício, né? São ossos de quem assume esse risco de
e se assumir colorado ou gremista, né? Especialmente o Inter agora nesse momento difícil. Eu quero depois saber uma outra questão que a mim importa muito, né? Como responsável por programa, enfim, quero saber em seguida sobre isso. Mas antes, eu quero lembrar para vocês todos que o Arte Sesc desenvolve uma série de ações culturais nas mais variadas regiões do estado. Apresentações de teatro, música, dança, cinema, feiras de livros e muito mais. Cultura é fundamental para o desenvolvimento da sociedade, proporcionando novas visões de mundo e contribuindo para o bem-estar das pessoas. Confira a agenda do Arte Sesc em sesc-rs.com.br. Inclusive, nós temos aí agora, durante esse período de verão, também no litoral, além das atividades esportivas, de lazer e de saúde desenvolvidas pelo Sesc, nós temos também no litoral, tanto o litoral norte quanto o litoral sul, as ações culturais e de arte do Sesc nesse período no nosso litoral. Confiram no site do Sesc, sesc-rs.com.br. Vamos à mensagem do Banrisul e a gente volta em seguida. Sua vida toda cabe no celular. As músicas preferidas, os serviços que precisa, as lojas que você gosta e os momentos de lazer. Agora, cabe também um Banrisul inteiro. Banrisul Digital, um aplicativo completo para simplificar sua vida. Banrisul Digital, clique e simplifique. Clique e simplifique. É a vida facilitada pelo Banrisul Digital. O que eu quero saber de vocês é o seguinte, os integrantes todos, ou alguns têm outras atividades de trabalho, ou as rádios estão vendendo bem, como é que vocês manobram isso? Olha, antes todo mundo trabalhava em outras áreas, né? Com o crescimento do projeto, a gente juntando com os meninos, porque qual era a principal dificuldade que eu, pelo menos, enxergava na Rádio Pachola? É um lado só, então, quando tu vai vender algum pacote de publicidade, alguma coisa assim, o pessoal achava que não quero vincular meu produto ao Grêmio, não quero vincular só ao Inter, como era o caso dos guris, né? Quando a gente se juntou, a gente identificou que morreu esse problema. Muita gente se interessou, empresas que antes não tinham desse certo interesse passaram a ter. Sim. E aí a gente agora, nesse reta final de ano, conseguiu quase que a maioria largar, né? O que fazia paralelamente e viver só disso. E quantos são em cada... Nós são 3 do lado do vermelho, né? E 3 do lado azul, e tem o Ramiro Rucha, que é o nosso âncora, que é o imparcial do negócio. Torcedor do Cruzeiro de Porto Alegre. Segurança. Legal, segurança. Legal. Parceirão. Aliás, isso realmente é importante, porque eu me lembro quando nós desenvolvemos as televisões, as web TVs. Primeiro foi o Haroldo lá desenvolvendo a do Grêmio, a web TV do Grêmio, depois eu desenvolvi a web TV do Internacional. E aí nós partimos para a comercialização em conjunto, e realmente funciona. E naquela época não tinha, vamos dizer, o apelo que hoje já tem, não é? A plataforma. Mas já existia, vamos dizer, esse problema. Tá? Então, sempre que puder fazer essa comercialização em conjunto, vai ser interessante. Aqui não tem como fugir disso. Não tem como fugir. Não tem. A internet também é um meio que te possibilita, te dá várias possibilidades, né? Então a gente tem ali transmissão pelo Facebook, pelo Twitter. A gente está colocando no ar agora o nosso aplicativo do Inter Grenal mesmo, né? Tanto que a gente cancelou da Rádio Pachola os meninos da Inferno. Vai ter uma notificação, né, para quem baixar o aplicativo quando estiver entrando qualquer tipo de coisa no ar, né, que vai linkar direto com os sites dos dois. E a internet é maluco. Uma primeira transmissão nossa lá no Quarto Gabriel, né, num Grêmio Brasil de Pelotas, numa TV com a imagem toda chamuscada lá de 15 pessoas. Aí praticamente um ano depois, final da Copa do Brasil na Arena, né, a gente já estava com a cabine na Arena, tudo certinho. A gente chegou a colocar 14.900 simultâneos no aplicativo. Né? Então, um crescimento enorme, surfando na onda do Grêmio, claro. Mas, poxa, em um ano foi gratificante, foi gigante pra gente isso. Vocês também tiveram Sim. um indicativo desse crescimento? Sim, com certeza. Até porque vender web já é um produto novo, né? Não é algo como a televisão, ou enfim, o rádio, que já é algo mais tradicional, né, pro anunciante investir. A gente tinha, assim, esse problema muito de ter só o lado do Inter, né? Ou ter só o site do Inter e o cliente não querer se envolver muito, né, em estampar a sua marca no lado do Inter. E isso cresceu bastante, né, com a união com a Rádio Pachola, aí, com esse time que a gente está formando no Inter.
E a gente já consegue ver sim um crescimento e nos espanta ainda mais por ser na fase ruim do Inter, né? Pô, o Inter sofreu na Série B do ano passado, o Inter foi rebaixado em 2016 e a gente conseguiu fidelizar um público, né? Que nos enxerga como alguém que está lá mesmo nos momentos difíceis. Então, acredito que quando virar a chave, né? Espero que seja logo, né? A gente vai ter um público já fiel conosco e, claro, ir agregando sempre mais gente conosco. Legal. Aliás, hoje, o Diogo, nós tivemos... começou mesmo a temporada do Internacional, dia 2, apresentação, avaliação ontem. Isso. E hoje teve treino? Palestra? Teve treino, né? O Colar estava por lá, teve treino, né? Palestra, eu não sei, teve palestra. Teve um discurso, né, do D'Alessandro, né, o capitão do time, né, que renovou seu contrato por 2 anos. E antes da questão física, né, do treino físico comandado pelo preparador Cristiano Nunes, né, que voltou ao Inter esse ano, ele pediu a palavra e discursou, né, para o grupo de jogadores ali antes de começar o treino. Durou mais ou menos uns 10 minutos o discurso, né, do D'Alessandro. Mas de resto, só um treino físico mesmo, como é tradicional nesse início de pré-temporada. Né? E aí o Nelson fica brabo quando eu digo isso. Eu não fico bravo contigo hoje eu concordo contigo. O que tu quiser estar de aniversário hoje. Que oportunidade, hein? Não, é que eu questiono. Que cada discussão da lição demora 3 programas. É que eu questiono muito, né, uma liderança tão forte e isolada como a do D'Alessandro. Que ela pode ser positiva, mas ela pode ser negativa também. Então isso é uma questão que a gente debate muito aqui. Eu entendo que o Internacional jamais deveria ter deixado crescer, né, ou pelo menos crescer uma única liderança como é a do D'Alessandro. Hoje o D'Alessandro ele só não tira presidente porque o presidente é eleito. Se ele quiser, ele tira até vice de futebol. Concordo contigo. Eu votaria nele, inclusive. É? Eu votaria nele. Para quem não lembra do D'Alessandro, para quem não lembra do D'Alessandro, no episódio do Tite lá, quando vira o turno, acho que o Inter é líder do Brasileiro, né? Ganhou o primeiro turno. E o D'Alessandro consegue derrubar o Tite, mesmo sendo líder do... Pô, derrubou o Tite, não precisamos nem dizer mais nada, né? Não precisamos nem falar mais nada, derrubou o Tite. Isso é o que dizem, né? Isso é o que dizem. Não vai fazer crise. Mas eu acho que o D'Alessandro... Eu acho que tem mais um integrante que está aqui, pelo jeito. A gente trouxe 2 colorados hoje. Estamos analisando a proposta, Mas eu vou seguir com a minha ideia de que a liderança do D'Alessandro é extremamente positiva. Eu acho que ele não faz mal ao Internacional, ele faz bem demais ao Internacional. Né? É ele que está falando, não sou eu. Desde que o Internacional trouxe o D'Alessandro, as vitórias elas cresceram em propulsão. O Internacional foi campeão da Sul-Americana, foi campeão da América de novo, né? Quase foi campeão brasileiro. Quase foi campeão mundial. Tá pegando uma situação isolada, né? Em que o Celso Roth deixou o Oscar e o Damião no banco, né? E o Andrezinho também. O Oscar, Damião e o Juliano, né? Uma hora tem uma cena que pega os 3 no banco, assim. Aí o D'Alessandro é que é o culpado. Bom, mas se o é a presidente grande liderança... gasta todo o dinheiro dele que tem e rebaixa o Inter. A grande liderança... Tem que chamar pra ele, né? Chama a responsabilidade. Mas eu acho que o grande ponto do D'Alessandro são 2, né? Eu acho que o D'Alessandro é sim uma liderança muito importante, tanto que a gente viu a falta que ele fez quando foi embora em 2016. O Inter acabou ficando órfão de liderança, né? Chegou o Danilo Fernandes. Ficou acéfalo de liderança. O que eu disse antes? Que é um cara... O erro do Internacional foi não ter feito crescer outras lideranças. Exatamente. Aí, o que acontece? Aquele que é líder... seria um processo natural, de repente. Aquele que é líder, ele só consegue colocar em prática a sua liderança se ele tem terreno fértil. Se ele não encontra um terreno fértil, ele não vai conseguir, por mais que ele tenha característica de líder. Aí ele vai dividir com outros, vai ter outras lideranças superiores. Tá? Então esse foi o grande problema do Internacional. O D'Alessandro, quando sentiu que ele podia crescer, e isso foi depois de 2010, porque até então, nesse episódio que nós estamos falando aí, que foi do Mundial e tudo isso, sim, o D'Alessandro não tinha esse destaque que passou a ter. O capitão era o Bolívar. Hein? O capitão era o Bolívar. Sim, tinham outros jogadores que tinham a liderança azul, dentro, exatamente. Então, isso aí, a partir de uma outra gestão, que foi a que começou em 2011, é que o D'Alessandro sentiu que não existia na minha interpretação, naqueles integrantes da diretoria, porque não é vestiário. O vestiário vai ser reflexo do que está em cima, da direção. A direção é que vai deixar acontecer ou não no vestiário as coisas. Tá? Aí o que aconteceu? Pegou uma gestão frágil, fraca de comando,
E aí o D'Alessandro, com a capacidade que tem, com a qualidade que tem, né, dentro de campo e fora de campo, ele tomou para si. Mérito, então. Né? Tomou o clube. Mas eu nunca tirei esse mérito dele. Eu nunca tirei o mérito. Eu sempre dou o demérito para aqueles outros que não tiveram a visão, tá? E inclusive o que tinha acontecido antes. Né? Como o Lucas falou, das outras lideranças que existiam no Internacional. Tá? Nesse aspecto, eu acho que é mais um erro da direção, especialmente da gestão do Vitório Pífero, né, que pegou o clube em 2015 e 2016, né, porque o Inter, na Libertadores 2015, ele tinha um perfil de liderança. Bom, o Inter tinha o Juan, o Inter tinha o Rafael Moura, o Lisandro Lopes, né, o Arangues, querendo ou não, era uma pequena liderança, e o Inter se desfez desses jogadores e não repôs. Repôs com jogadores de times inferiores, né, o Fabinho, o Anselmo. Aí os caras não conseguem jogar bola, e aí, os caras não tem como dar né? liderança para esse tipo de jogador. Os caras podem assumir uma liderança, não conseguem assumir uma camiseta no Inter. Mas já não tinha mais liderança. Aí, quando o D'Alessandro cresceu a partir de 2011, não existia mais ninguém que pudesse ser líder do vestiário. Mas será que o D'Alessandro, nessa ânsia de repente querer ajudar tanto o Inter, porque a gente sabe que ele é um colorado, o D'Alessandro, né? De repente ele acaba impedindo o surgimento de novos líderes, né, nessa ânsia dele, ou ele não quer que apareçam novos líderes de repente? Eu acho que não surgem jogadores com esse perfil. Porque se a gente pegar o grupo atual do Inter, é bem difícil. Mas será que não poderia passar o bastão lá da Nibá, compartilha comigo aqui o negócio, É difícil encontrar um jogador de futebol no papel do Inter hoje. Jogador de futebol é difícil. Atleta tem. Eu vou dar um exemplo. O cara com 1,80m e corre bastante, tem que jogar bola. O Juliano está perguntando, eu vou dar um exemplo de um jogador que ia ter uma liderança natural. Podia nem ter uma liderança maior dentro do vestiário, mas ele vinha ganhando, né, pela maneira de ser, pelo futebol até que vinha jogando, mas principalmente pelo seu estilo pessoal, ele vinha sendo um líder popular. E esse foi engolido ligeirinho, o Valdívia. Vocês lembram o início do Valdívia? Pouca pica e tal, e usando muito as redes sociais, o quanto ele estava interagindo com o torcedor. Tá, mas não... Eu acho que o Valdívia perdeu a liderança pelas atitudes dele. Ele não soube também lidar com a fase ruim do Inter, né? Principalmente na rede social. Exatamente. Ele acabou... O Valdívia, um líder não pode pegar num jogo que o Inter está sendo rebaixado em São Paulo contra o Corinthians e acabar do jogo, o Inter praticamente rebaixado, e tirar selfie com a torcida do Corinthians. Ali ele já estava liquidado. Curtindo fotos de jogadores do Grêmio também. A gente sabe que tem uma rivalidade aqui, né? Tem coisa que não pode fazer, né? Não dá. Apesar de serem amigos, tu não pode fazer. Não pode do teu rival. E eu posso pode comer churrasco com os caras, mas não divulga. Posso estar interpretando errado, mas não é o D'Alessandro não pode ter sentido medo do Valdívia, né? Com todo respeito, né? Não, o Valdívia seria uma possível liderança que o Rogério está falando que... Pois é, é justamente isso que eu estou querendo dizer. Não, o D'Alessandro não vai sentir medo da liderança do Valdívia, né? O que correu o D'Alessandro, na verdade, foi, acho que a direção. Não quis ficar por isso, acho que claro. Sim. Em 2016, sim. Ele bateu de frente com o Pellegrini e o Vitório Pífero respaldou. E foi inteligência dele não ficar na barca. E lembrando foi inteligência dele. E ele mostrou que estava certo, né? Ele mostrou que estava certo. Mas acho que com ele o Inter não teria caído. Com certeza. Eu acho que de repente o estado anímico seria outro. Eu não tenho essa certeza. Eu tenho absoluta certeza. Não tenho essa certeza de que ele saiu porque... Aí é que eu questiono quando vocês falam esse coloradismo do D'Alessandro. Acho que ele não... Se fosse ele tinha superado esse enfrentamento com a direção da época. Se ele não fosse tão colorado, como tu acha que ele não é, ele não teria voltado para jogar a segunda divisão. No momento que o Internacional mais precisava dele. Ele poderia jogar uma Libertadores com o River, né? Outra coisa importante. Verdade. Sem o D'Alessandro, o Internacional talvez não tivesse. Falei ontem aqui, talvez não tivesse subido. Isso é relativo. É que nem o 2016, a gente pode relativizar isso. Não teria caído com o D'Alessandro. Apesar do D'Alessandro, foi o pior time da história do Inter. Vocês concordam comigo? O D'Alessandro, em 2016, teria assumido uma liderança que faltou. Porque a gente viu em vários momentos o vestiário do Inter em crise. Com um jogador em crise. 2016. Por que ele não ficou? Não, porque ele bateu de frente com a direção. Mas quem optou pela saída dele? Pois mas se é tão colorado assim, fica a direção, ele tem que estar acima. Essa é a prova de que ele não manda, né? Não manda. É a prova que quando ele não conseguiu mandar, ele caiu da barca. A gente vê como essa rusga lá na Disney, lá, que acho que o Pellegrini dá uma declaração, aqui o jogador é declaração da Alessandro de que não gostaria de jogar fora da Cup, porque lá já começa um negócio meio público. A bronca começou na demissão do Diego Aguirre. Claro. A bronca começou na demissão do Diego Aguirre. Demissão do quê? Do Diego Aguirre. Fato novo.
Entendeu? Ali começou o desgaste. Juliano gosta. Era um fato desgaste diário. Né? Era um desgaste diário com a direção. Fato novo deu 5-0 pro Grêmio. 5-0 no Grenal. Quando vem com fato novo do outro lado, é ótimo. Mais uma grande prova da liderança do Pellegrini, né? Conseguiu e demitiu o Diego Aguirre, que tinha o seu grupo na mão. Claro que poderia ter as contestações quanto ao seu trabalho. Tinha alguns erros, é verdade. Especialmente quanto à questão física. Mas depois que o Aguirre saiu, eu acho que o Inter não encontrou nenhum treinador e já fazem aí quase 3 anos. Encontrou um, sim. O Odair. Ah, mas agora, né? Não. O Odair contra o Palmeiras foi a melhor partida do Inter. Não teve respaldo para isso. Engraçado que o Aguirre fazia um rodízio e colocava reservas porque estava priorizando a Libertadores, e o Renato fez o mesmo, né, no Brasileiro. E também eu acho que foi menos criticado do que o Aguirre. Também porque o Grêmio vinha bem, né? Que o peso do Renato é um e o peso do Aguirre é outro, né? Também tem isso. Quem é o não Renato tem na história peso. do Grêmio? Quem é o Diego Aguirre? Pois é, também tem isso. E o Aguirre fez um baita trabalho internacional. Eu Para acho. mim, desde o Aguirre, o Inter não tem treinador. Não teve. Concordo? Desde o Diego Aguirre, o Inter procura um treinador. O Argel, que marcou um pouco no começo ali, poxa, o Inter parecia o Atlético Goianiense de camiseta da Nike. Né? O Era estilo de uma bola jogo, na área, fez o gol, deu, agora a gente segura o resultado. O Inter do Argel, com todo respeito ao Atlético todo Goianiense. respeito ao Argel, o Internacional ganhava e não sabia porque estava ganhando. Nem porque perdia. Mas é o Inter É. que, dentro dessa relativação, como eu disse, o Inter do Argel era o Inter que para mim não cairia. Pode ser? sim. Pode ser? É, o Inter Pode que ser? não cairia. Pode ser. Mas estava em queda livre, né? Ali quando o Argel saiu, o Inter tava... Mas aí são essas histórias de fato novo. Às vezes tu não tem que criar o fato novo. Às Eu vezes acho tu não que tem, tu o tem erro que maior superar. passa pelo Argel montar o grupo de jogadores do Inter para 2016. Ele montou o Figueirense, todo respeito ao Ele Figueirense. trouxe os jogadores da confiança dele que não deram certo, sentiram o peso da camiseta do Inter. Trouxeram o Fabinho, Fernando Bob, Anselmo, o Ariel posteriormente. Então, o Inter não repôs os jogadores que perdeu na Libertadores 2015. Pô, a gente está falando do Lisandro Lopes, do Arangues, do Juan, que querendo ou não, com 60 anos era um grande zagueiro no Inter, né, e não repôs com jogadores de qualidade inferior e na hora que apertou o sapato não conseguiram dar conta do recado. Mas era nesse estilo que esses jogadores serviam, né? Era o estilo do Argel. Sim. De jogar por uma bola Mas sempre. tanto não serviram que ele perdeu 9 jogos de sequência, né? Pois é, mas aí os fatos novos que aconteceram não resolveram. o Mas Internacional. quais? Com certeza não. Faltou depois qualidade. disso. Na hora do vamos ver, faltou qualidade mesmo. Até acho que o Inter não era tão fraco para cair. Tinha muito time fraco, né? Tinha muito time mais fraco. O Internacional o fez Inter toda a deu- força do mundo. O Inter deu azar de pegar o Marinho em aniversário, né? O Marinho do Vitória. O de Marinho. Não teria caído. O Marinho que... Mesmo apesar de toda a cartilha do rebaixamento não teria caído. Na verdade, lá do lado do Vitória, quem ajudou mesmo foi o Grêmio, né? O Grêmio perdeu pro Vitória aqui. Perdeu pro Sport também. Uma atuação incrível do Sandro Meirahit, aqui na Arena. E uma outra atuação incrível do Bressan também, né? Que ele é expulso e ainda faz o pênalti pro Vitória. Graças àquela vitória do Vitória, o Inter acabou sendo rebaixado. Foi por isso que renovou o Bressan, então. Claro, óbvio. E a gente pode contextualizar em cima de resultados isolados, né? Mas, claro, tem todo esse... Vai ser um jogo interessante esse conjunto. brasileiro. E aí, vai ser um jogo muito interessante esse brasileiro. Inter e Vitória vai Ah, ser não, um virou jogo... clássico agora. Inter e Vitória do Beira-Rio vai ser um jogão. O clássico nacional. Graças a Vai Deus ser um ficaram na jogão. Série A este ano, né? Vai ser um jogão. Estamos ansiosos por isso. Mas principalmente pela questão administrativa ou administrativo-política do Vitória com a CBF, né? Que foi essa celeuma toda que levou o Internacional até o... Como é que chama? CAS? Né? Que é o Corte Arbitral do Esporte. Corte Arbitral do Esporte. E Que por não isso, serve com para nada. certeza. E vamos vendo, não serve para nada. Até serve, porque tem vários casos que já foram arbitrados por essa corte. Não serviu no caso do Internacional, porque a gente sabe que tinha um componente político muito forte da CBF em cima. Aí aquele preconceito que Se aquilo fosse comprovado, que existia um conluio da CBF, a orientação inclusive da CBF para fazer a falcatrua, porque não tem outro nome a não ser esse, tá? Ia ser a CBF que já vive envolvida em escândalos, se tivesse esse de conduta político-administrativa, fechava. Essa é a falência da CBF. Só falta dizer que estava certo, então, o Internacional e buscar lá, ficar na Série A. Eu não digo na Série A, mas eu estou dizendo o fato em si, da maneira como foi a inscrição do zagueiro esse do Vitória,
né, mostrava que a CBF tinha usado... Tinha uma truta na CBF, meu. Tinha usado, seja Agora, por que razão for... Se ia conseguir se manter na Série A, ou se ia conseguir uma punição para a própria CBF, ou uma punição para o próprio Vitória, ou para ambos... Agora, o que não pode ter é rolo e inscrição de jogador. O que me causa muita estranheza é que eu perguntei para o presidente Vitório Piffer em 2016 que se caso o Inter fosse líder do Brasileirão, ele teria feito o mesmo. Tendo em vista que ele mesmo sabia que outros 19 atletas também estavam mal inscritos no Brasileirão de 2016. Ou seja, o Inter não fez nada em prol do futebol brasileiro, vamos desculpar. Não, fez em prol... Fez em causa própria. Ou seja, o que diminui a intenção do Inter em ter ficado na Série A. Mas... Era só para ficar na Série A, não era contra a CBF. Mas ninguém tem a dúvida disso. Muitas atitudes... Mas as atitudes são em causa própria. Quando eu faço as críticas que eu faço ao D'Alessandro, tá? Eu não desconheço a capacidade e qualidade, mas eu não vou engolir que essa história é em função do Internacional. É em função dele, ele faz isso em causa própria. Então não tem meu aval. Desculpa, mas não tem meu aval. E nem o meu apoio quanto ao que o Inter tentou fazer. Nunca vou apoiar, como jornalista, a decisão que o Inter tomou em ir contra a CBF em causa própria apenas. Sim, mas eu não estou falando a questão internacional. Eu não discuto a questão internacional. Para mim, o Internacional tinha que... Pareceu que estava correto. O que seria interessante para nós é que a CBF... O que estava incorreto era a CBF. E eu cansei de falar aqui que me interessava era justamente isso, que então que tivesse mostrado os outros atletas, não só... O Diogo, o que seria interessante... O do Vitória, né? O que seria interessante para nós é que a CBF fosse um órgão, fosse uma entidade, uma organização, como quer que seja, que fizesse as coisas de modo transparente. Isso não acontece. Tanto é que o dinheiro que recebe do televisionamento, ninguém sabe quanto é que é, mas é distribuído para os clubes de acordo, né? Tem rolo com a TV. Sim. Tá? Aí a instância superior à CBF seria a Sul-Americana. É outro rolo. Agora está melhorando. E o que rege tudo isso, inclusive esse tribunal, é a FIFA, que é outro rolo. Quer dizer, tu buscar do nada uma retidão, uma licitude em tudo isso, é uma ilusão. Nós estamos numa situação, o futebol como um todo, ele está enlameado. Nós temos o esporte todo, a gestão do esporte toda é muito confusa. Entendeu? Então tu não pode ter credibilidade. O Internacional buscou, dentro desse rolo todo, se salvar. Agora, se foi ético isso aí eu concordo contigo. Pode não ter sido ético buscar legislar em causa própria. Querer fazer a coisa só para o seu jeito. Acho que só se queimou, né? Acho que só se queimou na reta final de agora, abre um precedente para qualquer um fazer a inscrição do jeito que quiser e vamos lá e vamos ter que engolir. E seguiram sendo feitas e vão seguir sendo feitas. Rolo. Então tu vive num país de rolo. Entendeu? O futebol é regido por máfia e vamos lá, vamos jogar. Mas eu acredito que depois desse episódio a CBF tem sido muito mais cuidadosa nessas questões de transferência, né? Claro. Porque uma coisa é tu conseguir ultrapassar uma novidade, vamos dizer assim. Agora não é mais novidade isso. Então todos os clubes vão estar atentos a isso. Não só para ter a licitude na transferência, mas principalmente para observar alguma irregularidade dos outros clubes. Não sei dizer. Bom, mas se a CBF não tomar para si esse cuidado, então aí vamos fechar. Mas ano de Copa, o Brasil vai ganhar a Copa ainda, vai ficar tudo certo. A CBF vai ficar tudo uma maravilha de novo. Entra dinheiro. Aí é tudo maravilha. Aí se o Brasil ganha a Copa, aí os amistosos são super valorizados, aí o contrato aqui da Nike dobra. Troço maravilhoso. Tudo certo. Aí já começa a ter manobras de versão. Por exemplo, o Flamengo estava falando hoje que quem é que ia vir se o Rueda não ficasse? Simeone. Diego Simeone. Não, isso aí não existe. Então, mas lá vale tudo, né? Lá no Rio de Janeiro vale tudo. Mas aqui em Porto Alegre também disseram que trazer o Sampaoli e não sabiam nem o nome do empresário, né? Dele. Mas tudo bem, foi uma entrevista foi dada, dizendo que iam trazer o Sampaoli. Até o Drogba dele falou. Mas o Sampaoli ainda estava aqui, né? Estava aqui do lado. Foram lá e o Chile, né? Foram lá, chegaram lá e perguntaram, a gente veio aqui para uma reunião. Não temos nada agendado. Né? Na verdade, eles foram meio Arangues, né? E aí falaram no Sampaoli. Essa foi o que pelo menos chegou para mim, né? Que o Inter foi até o Chile quando demitiu o Diego Aguirre para vender o Arangues. Né? E se falou, já que estavam se trocando de técnico, o Inter ia buscar o Sampaoli. E aí acabou ficando com o Argel. Grande escolha. Na proporção, baita escolha.
Talvez o Simeone dos Pampas, né? Não sei. Não, mas eu digo assim, aí a distância do Simeone para o Flamengo ainda é maior do que essa do Internacional para o São Paulo, né? Porque o Simeone está lá há quantos anos na Europa? Apesar que hoje o Simeone está no Atlético de Madrid e recusou a seleção do país dele. Vai treinar o Flamengo Sim. Não, o Flamengo não tem lógica. E o São Paulo hoje é técnico da seleção O argentina. Flamengo faz uns negócios assim, meio fora de contexto, assim, né? Sai um treinador, né? Vamos lá pegar o treinador do Chelsea, o treinador do Ar, uma coisa meio maluca, vamos cogitar um troço maluco, assim. O Flamengo faz muito isso. Sabe quem vai acabar no Flamengo? O Cuca. Joel Santana. Cuca vai ser no Flamengo. Acho que vai acabar no Flamengo o Renato Portaluppi. Não, calma, só 2019. Sim, mas quando isso? Não sei. Não sei se o Juliano libera. Não vai demorar muito. 2019. Deixa ele ganhar o teto agora e a gente libera ele. Se não derem estátua para ele, ele pega o boné e vai embora. Renato merece umas 20 estátuas de vários tipos de formato ao redor da arena. Uma igreja, pô, Renato é demais. O Renato é tão grande e importante pro Grêmio que ele vai conseguir renovar o contrato do Jael, gente. Viu? Vai. Pior que vai. Ele conseguiu renovar o contrato do Jael. Tô falando, velho. E daqui a pouco não E vem outro centroavante e o Jael é titular. E o pior é que é o seguinte, o Renato é tão grande, tão importante, que a gente conseguiu receber a informação errada do salário do Jael, enquanto ele ganhava o dobro já em Porto Alegre. Enquanto ele já ganha 3 dígitos atualmente. O Jael, gente, ganha 3 dígitos. Merece. Aquela casquinha dele pro Cícero acabou com Aquilo vale R$1 milhão? Aquilo vale os 3 dígitos, vale dobrar esses 3 dígitos. Lembrando que sem aquela casquinha o Grêmio seria campeão igual, né? Pois é, né? Mas ok. Né? Talvez seria outro jogo. Seria 0x0 na arena. Daí vocês estão ponderando hipóteses demais. Exatamente. É o se não entra em campo. A gente tá que nem no negócio de rebaixamento. Macio fulano, macio. Esquece rebaixamento. Eu sei que tu é adepto do rebaixamento, mas esquece um pouquinho. Como assim? Eu sou adepto de rebaixamento? Tem 2? Não, mas... É que nem corno, cara. Vai ser sempre o resto da vida. Rebaixou uma vez, é que nem corno. Levou o chapéu, tu levou o chapéu o resto da vida. Agora, se tu foi chapéu 2, 3 vezes, não vai ser chapéu, não adianta. Eu me lembro a corneta quando o Internacional pegou e ganhou a primeira Libertadores, né? 2006, que tal. Internacional campeão da América. É um Grêmio toda vez. Libertadores é que nem teta, tem que ter 2. No Galeto Mamma Mia, toda a comida é fresquinha, as massas são produzidas diariamente no restaurante mesmo. O galetinho é entregue pelo fornecedor todos os dias. As saladas sempre novinhas, comida de qualidade, sempre fresquinha, tudo feito na hora e o tempero. Ah, meu amigo, o tempero do Mamma Mia é demais. Isso é qualidade. Por isso, esse sabor único que só o Mamma Mia tem. Mensagem da Corsan e nós voltamos em seguida. Abrir uma torneira e servir um copo d'água é tão comum que você nem pensa como tudo acontece. São 6.000 pessoas trabalhando para que você tenha água própria para consumo. Milhões de litros são captados, limpos, descontaminados e armazenados todos os dias para que esta água chegue à sua casa limpa e saudável. Cada gota é a certeza de um futuro sustentável. Corsan, com você para tratar a vida com respeito. Governo do Estado, todos pelo Rio Grande. Olha, nós estamos aqui falando sobre marketing, sobre marqueteiros. E, olha, não adianta. Você tem que fazer o seu marketing pessoal. Tá? Mas se for um ninguém, não serve para nada, né? Não adianta, mas aí tem que buscar alguém para fazer o marketing. Se for, nós já vimos uns ninguém aí com um bom marketing. Tem umas coisinhas que sobre o 10 do Caxias, aquele bar. Wagner. O cara voou a bandeirinha no Jacone, lá parou aqui, esposa. Ela é cheia de marketing. Ele tá no Bauru agora, né? Ele foi pro interior aí. E é bom jogador, né? Mas aí é maluco, né? O pior é que é bom jogador. Quase parou no Grêmio depois daquele gauchão. O pior é que é bom jogador. Só que o extra-campo dele, o comportamento dele que arrebenta com tudo. Olha aqui no Facebook. É muito difícil de lidar. Como diz o Rogério, ele é intutelável. No Facebook, o Lucas Goulart quer saber o seguinte: quem é melhor? Leandro Damião ou André Lima? Essa discussão é eterna. Essa discussão lá no Inter, lá é eterna, essa discussão lá no Inter. Bom, ontem, qual foi a discussão ontem aqui? Que o Leandro Damião era melhor que o Lucas Barros, né? Não, isso não é brincadeira. Não. É que o Lucas Barros jogaria no Internacional ou não? Essa que foi a discussão. Isso, daí disseram que não, porque tem o Damião. Na minha humilde opinião... Logo, automaticamente, o Damião seria melhor que o Barros. O Leandro Damião é feito para jogar no Inter.
Só joga Ele no só Inter, vai acho. dar certo no Inter. E por isso, né, jogando no Inter, ele é um centroavante acima do que ele seria se jogasse em outro clube. Tá, mas e onde é que vocês vão colocar o Roger, então? Na reserva. Hoje, pra mim, o Roger é a reserva do Damião. Tem que montar elenco, né? Daí eu concordo. Não Não, concordo? só viu o que o Inter fez na Série B ano passado. Quando o Damião ficou fora, quem entrou foi o Carlos. Mas eu acho o Roger esse um belo centroavante. Com certeza, tem um cartaz muito bom. Ele vai ter que cavar a titularidade dele no Inter. É que é difícil tirar o Damião do time hoje, especialmente por tudo que ele fez na Série B, né? Eu não tenho dúvidas que se o Leandro Damião não tivesse sido contratado, o Inter estaria penando ainda na Série B. É que eu vejo um pouquinho de diferença entre os estilos dos dois jogadores. O Damião é um jogador que o time precisa jogar para ele. O Roger é um centroavante que ele joga mais para o time. O Roger é um jogador que consegue sair mais da área, é um jogador que consegue fazer uma jogada de combinação melhor que o Damião. Então, Daqui a pouco bota os dois juntos no mesmo time. não sei se tem como. Não tem espaço. Não tem como. Gente, o Internacional precisa reencontrar a parte tática. O Internacional precisa voltar a ser um time de futebol. Eu vou botar 2 centroavantes. Vou botar bola na área. Gente, agora de nós ficamos no primeiro semestre inteiro levantando bola pro Sacha na área. É isso. Ah, mas Sasha tem não coisa... pode estar no time, né? É bom, isso aí é aquela história. O Lucas é jogador apaixonado ficar, pelo acaba Sacha. jogando. Não dá. O Lucas é apaixonado pelo Sacha, ele adora. Apaixonado pelo Sacha. Sasha, apaixonado pelo Sasha indo embora do Internacional. Se Deus quiser, um dia. O Eduardo Sacha sofreu muito no Inter, né? Nós também sofremos muito com ele jogando. O jogador várias lesões, né? Mas eu também concordo que eu acho que não tem mais espaço para o Sacha no Internacional. Acho que os ciclos se encerram, né? E o do Sacha está encerrado, ele não tem mais o que fazer no Internacional. Ele é bom jogador, ele com certeza quando ele sair do Inter ele vai reencontrar o futebol dele. Ele não consegue jogar, muito por conta das lesões, é verdade, mas também pelo clima. Ele já joga com um elefante nas costas, né, de pressão. Assim como, por exemplo, o Valdívia, se voltar para o Inter, vai ter essa pressão e não vai conseguir jogar. São jogadores assim que eu acho que deveriam buscar o seu espaço em outro clube. Agora, por exemplo, o Paulão. O Paulão é um jogador, não é desprezível, não é um zagueiro ruim, mas é um zagueiro que o Inter não precisa trazer para si uma energia negativa da torcida que tem ele com o carimbo do rebaixamento e colocar ele no time para jogar. Ele não vai conseguir jogar. Eu aposto com vocês, o Paulão titular no primeiro jogo no Beira-Rio, vai tocar na bola, vai ser vaiado. Vai conseguir jogar? E o Internacional vai ter que fazer um trabalho de marketing para esse jogador. Mas aqui, ó. Mas o último que tentaram fazer pro Paulão deu errado, né? Qual foi? Se você não viu o Garrincha, vinha ver Paulão, né? Não. Mas foi o último que o Inter tentou isso do Paulão, né? Eu vou dizer uma atitude de marketing só para o torcedor do Internacional conseguir aturar o Paulão, vamos dizer assim. Basta que o amigo dele, tá, que é o que manda lá, dê uma declaração. Claro, se o D'Alessandro pegar o microfone... Tu tá trazendo o D'Alessandro de volta mesmo. É tu que tá trazendo, eu não tô falando do D'Alessandro hoje. É Eu tô te Paulão, respeitando, é Paulão. eu tô te respeitando. Eu vou fazer uma pergunta para a mesa. Não responde, tá? não responde. Uma pergunta para... Aqui, fora da mesa. Tá, então sai da mesa para não responder. O Roberto Melo fazendo um apelo para o torcedor a respeito de Paulão, vai funcionar? Não. O Fernando Carvalho fez um pro Anderson ano passado e não deu certo. Tá. O D'Alessandro fazendo um apelo para o torcedor em favor do Paulão. Não vai dar certo. Eu acho que o torcedor vai dar um voto de confiança. Não dá. Não vai ser que ele morrer de amores pelo Paulão, mas o Paulão, ele tem o carimbo. carimbo do rebaixamento. Isso é maior que o D'Alessandro. O D'Alessandro, se ele quiser, qualquer jogador que ele queira botar debaixo do braço, o torcedor vai atrás dele. Se o Inter trouxer o Brian Rodrigues amanhã, o D'Alessandro vai lá no aeroporto buscar ele e a torcida vai abraçar. Ah, mas eu não vejo O isso Paulão aí. tem uma Nossa. marca muito grande que nem o D'Alessandro consegue tirar. Eu acho que o jogador quando é rebaixado com o clube, Ainda mais da maneira pra mim na outra trágica que o temporada, Inter caiu. pra mim na outra temporada não poderia nem vestir Ele mais só a tem uma camisa, maneira. empresta. Ele só tem... Mas quantos Ele só foram tem uma rebaixados maneira. que continuaram no Ele só tem Internacional? uma maneira. O Sacha, Hernando, Mas tem jogadores Paulão. que têm a marca do Mas rebaixamento. ele só tem uma maneira de sair dessa rascada. É pegar e jogar bem o gauchão. Ele jogar bem o gauchão, se ele for zagueiro, jogar bem o gauchão, Se ele jogar jogar lá- uma taça no final do gauchão. Se ele jogar lá do Vitor Cuesta, ele não vai ter essa chance. Paulo. Vai jogar um bom gauchão. Então tu concorda comigo que o Internacional tem que contratar um time inteiro. Não, Que o Cuesta é um dos que se salvava para a maioria das pessoas. pra mim não. Eu acho jogador insuficiente para o Internacional, aliás, como todos os outros. Pra mim, olha, eu vou dizer, achei deixa assim, forte vou esse dizer, time não tem novo, problema.
Pra mim, o Victor Cuesta não é reserva do Grêmio hoje. Forte. Com o Paulo Miranda sendo contratado. Que momento do Bressan, hein? Tu vê só. Ó, o que eu Tem disse participação no passe do Bressan? Não tem nada. Olha aqui, o que eu falei ontem aqui. O Bressan é um bom zagueiro. O Paulão, ele faz umas cantinfladas. Tecnicamente, eu concordo contigo, ele é um bom jogador. Porque ele é bom jogador, porque ele não é desprezível. Tá, seja. Tá, vamos usar aí uma semântica na história. Não é desprezível, tá? Tem qualidades técnicas, tem algumas virtudes, vamos lá. Mas ele tem uma hora que ele quer ser mais do que ele é, e aí ele termina errando. É por isso que ele fica marcado. O Paulão do Grêmio é o Paulão que tem a melhor fase da carreira. O Ele Paulão entendia sério. as suas limitações. Exatamente, o Paulão sério, sem querer fazer além das suas tamancas. Esse é o Paulão. E o Vitor Cuesta é a mesma coisa que eu disse aqui. Não adianta. Jogador que é enfeitado, jogador zagueiro, tem que fazer o Vamos simples. avançar um pouquinho no campo das ideias. O melhor momento do Paulão foi no Grêmio. Foi? Bem treinado, ele foi bem. Pelo Renato. Bem treinado, ele foi bem. E o Grêmio deu graças a Deus que vendeu ele por Não. meio bilhão. O Diogo, tu não entendeu? A minha pergunta. No Internacional, talvez ele não tenha sido bem treinado. Não, mas eu tô só te dando uma outra Entendeu? ideia. Bem treinado. Talvez nenhum esquema tático tenha funcionado no Internacional com ou sem Paulão. Ele teve um bom momento no Inter com o Argel, né? Logo depois da demissão do Aguirre. Só que aí... Não teve bom momento. Aí se Não teve bom o Argel encheu a bola do A Paulão... saída de bola dele é com o Paulão. O Paulão é capitão do time, o Internacional não foi. Ele é um jogador. que Tem um jogo que marca ali contra a Chapecoense que eles fazem tipo uma entrega de braçadeira de capitão, do Alisson, o Paulão. O Paulão bate um pênalti, o Danilo até pega o pênalti, né, dele. Ali fica meio emblemático o negócio, sabe? Todo um... Primeira rodada do Campeonato Brasileiro. todo um negócio em torno do Campeonato Paulão. Mas é o Brasileiro começou Paulão, muito bem, cara, né? não é, entendeu? Não precisa dar a braçadeira pro cara e deu, acabou. Não, então, esse Internacional que a gente viu desde 2015, a gente tem as coisas incríveis. Nós temos um lateral que ficou marcado, a passagem dele pelo Inter, por ter atravessado de joelhos o campo. Tá no grupo aí, vai jogar, sei lá. Já foi liberado. O alemão já foi liberado. Só um pouquinho. Eu achei engraçado, eu particularmente que isso? gostei desse. Cada um com a sua crença. Não, perfeito, mas assim, ó, eu disse no ar, esse cara vai ficar marcado por isso. Mas aí é porque o Internacional perdeu. Mas não é o tipo de jogador, eu já tenho que saber quem tá contratando. Eu tenho que saber quem tá botando dentro de casa. O Marcelo Groy, todos os jogos, ele se ajoelha, ele faz a sua Mas eu posição não tenho de nada fé. contra a crença Qual é religiosa, o problema? mas o Marcelo Groy joga, o outro não joga. Não, mas eu entendo, não. Se ele quer dizer o Mas seguinte, não, ele então ficou não marcado pode. porque o alemão, ele fez um gol, ele Ele deu não um fez o passe gol, para não o fez o importante. cruzamento, Não, não ele fez atravessou o passe. campo de joelho. Mas era uma promessa porque dele. seja Sim. criticado. Não, não estou criticando a atitude, eu estou criticando o tipo de jogador que o Internacional colocou em campo. Mas não Só é isso. porque ele O fez cara de passou na joelho frente do lá. Beira-Rio, meu, quer jogar? Entra aqui e joga. Não, esse aí foi o Paulo César Magalhães. Esse aí desse Esse caso ficou foi o parecido Paulo no César Parcão Magalhães. treinando, vem, vamos lá. Foi Canoas aí. Foi em Canoas. Chileno dele. Canoas. Banrisul Digital é um aplicativo completo para simplificar sua vida com toda a segurança que só o cliente Banrisul tem. Baixe e comece a usar hoje mesmo. Banrisul Digital. Clique e simplifique. Mensagem do Sesc. Já voltamos. A Lu é enfermeira, dedicada, trabalha o dia inteiro e ainda tem que correr para manter o hospital sempre em ordem. Sabe o que ela faz para manter o pique? Jump! O Sesc tem muitos jeitos para você ser feliz. Academia com valores acessíveis é um deles. Nelas você encontra tudo o que precisa para ter uma vida dinâmica e mais saudável. Para mais informações, vá até o Sesc da sua região ou acesse o site. O site do Sesc, sesc-rs.com.br. O nosso telespectador aqui mandou pelo WhatsApp, mas não mandou o nome. Ele faz um questionamento aqui. Foi notório que o Real Madrid, além da superioridade técnica, fisicamente estava sobrando. Não será porque o Real estava na metade da temporada e o Grêmio estava no bagaço em fim de temporada? Não seria o caso dos sul-americanos unificarem seu calendário com o calendário europeu? Eu acho que o único país sul-americano que ainda não está unificado é o Brasil, né? É. Os outros já estão unificados. Ah, eu Que é não um sei erro se absurdo, né? não sei se os outros países... É um erro o quê? Absurdo o Brasil não ter um calendário igual ao europeu. Sim, exato. Eles alegam que é por causa do clima aqui também, né, e tal, que é muito quente, enfim, mas eu acho que deveria ser unificado, sim. Ninguém quer perder a praia, gente. Carnaval. Ninguém quer perder carnaval, ninguém quer perder. Mas durante o carnaval... Campeonato inglês, os caras jogam no Natal e no Ano Novo. Sim, mas todos os campeonatos, né? Sim. Todos os campeonatos. Não, no Não, Natal e Ano Novo só o inglês. Só o inglês. resto tudo Só inglês. tem Não. folga.
Mas folga de quantos dias? 3 dias? Não, 2 semanas dias. até. E como negócio TV, que bacana, né? O mundo inteiro assistindo, porque não tem outra coisa para assistir na televisão a não ser. Famoso já, né? O Boxing Day, Box Natal. Porque o Fernando Ramos manda assim, Rogério, parabéns, que você encontre saúde e felicidade plena, continue sendo amigo dos amigos. Quem é que mandou? Fernando Ramos. Grande, Fernando. Um abração. Muito obrigado, Fernando. O Cícero Chemin diz assim, na audiência, feliz 2018, um abraço para a mesa e manda o seguinte, a volta do Paulão é o maior fato a ser comemorado no Inter. Ó, viu? Ele é torcedor de quem? É corneta. Deve ser colorado, ó. Abração, Cícero. Abraço pra ele. Boa tarde, Rogério Amaral e amigos da bancada. Gostaria de saber, como colorado, quando que nós, pobres torcedores, iremos ter esclarecidos todas as questões que o senhor Vitório Pífero fez na sua terrível gestão. Onde está o senhor Roberto Sigma para nos dizer o que sabe, ou o D'Alessandro que declarou que iria nos esclarecer alguma coisa? E essa diretoria atual, quando que vão expulsar esse cidadão, o senhor Pífero, do quadro internacional? Obrigado e um abraço, diz o Sérgio Renato Tavares, do bairro Camaquã, aqui em Porto Alegre. Mas, só um pouquinho, expulsar do quadro social é uma coisa muito forte. Muito forte. O que está posto agora, inclusive tu me dissesse, antes da gente começar o programa, que o ex-presidente Vitório Pífero pediu espaço. Ele está dando algumas declarações sobre o fato, né, do que aconteceu em 2016, especialmente o financeiro, né? Então, vamos ver se as respostas chegam, né? Porque nesse momento são muitas especulações, algumas informações, mas propriamente dito, né, uma explicação do presidente até agora não veio, porque ele também não compareceu ao conselho, né? Ele não falou, não foi no conselho. Não deu nem explicação para ninguém. O que me estranha é que ele não foi ao conselho do Inter, né? Era lá que ele tinha que dar a explicação, né? Que lá é um pinga-fogo daí, né? Aí... Mas não sai vivo, lá ele não vai. Não, eu não sei. Mas aí é o seguinte. Mas é lá que ele tinha que ir, né? O conselho, pelo que eu entendi, o processo todo já foi de uma auditoria feita. Ou estou enganado? Due diligence. Isso aí, é due diligence. Due diligence. Não houve uma convocação específica do conselho para que o presidente fosse lá. Depor? Sim. Não, porque o presidente depor, tu usaste o termo. Mas não houve um convite para que o presidente fosse falar no conselho. Ele foi chamado a depor. O convite foi para fazer um depoimento. Uma defesa, né? Uma defesa prévia. Exatamente. Uma defesa prévia. já foi para fugir. Né? Mas daí ele poderia ter ido lá dar a exatamente explicação, isso. então. Não, mas, depoimento serve para isso, mas né? se eu não sou, estão me colocando numa posição de réu. Então me acusem. Se tu não teme nada, vai lá e fala. Então me acusem. Não é a questão do temer ou não temer. É a questão seguinte, tu vai formalizar uma acusação ou não vai formalizar? Formalizou a acusação, ok, eu vou ser réu daquela acusação e eu vou me defender, dentro da formalidade. Agora, não pode simplesmente um conselho, né, com uma auditoria em andamento, chama para depor quem ainda não foi acusado. Vai depor em caráter de quê? Vai depor como? Existe uma Vai depor acusação como testemunho? de que existe um alto risco de fraude na sua gestão. E ele, como presidente, poderia responder o que aconteceu. Aonde que está isso? Na auditoria. Ok, já tem uma segunda auditoria em que inclusive foram remetidos isso para o Ministério Público. Ok. Tá? O que piora a Ele vai situação se era responder. só ele ter ido lá e Não piora, não piora. Que não deve, não tem, né? Tu tem que ter um rito legal para as coisas. Mas ele não Se deve o nada, mas não é essa ou questão. deve? Mas não é essa questão de se deve ou não deve. Eu não estou entrando Fraudou ou não fraudou? Eu não estou entrando no mérito. Eu não vou entrar no mérito disso porque eu não Mas sei. era esse o mérito que queriam saber, era só ele responder. Não é o mérito. O mérito está sendo apurado nas diligências, na auditoria e agora remetido ao Ministério Público. Mas é o nome dele que está em jogo, Mas não Rogério. importa, ô Diogo. Eu não posso te obrigar se eu não tiver um rito legal. Não, ok, do mas eu não processo. quero obrigação. Entendeu? Eu não quero obrigação. Mas O jogo está defendendo isso que ele tá deveria, por livre e espontânea Mas vontade, prestar não esclarecimento. existe isso, porque não houve. Já houve. Mas então vou deixar que me difamem até o fim. Mas de antemão, aí quem difamou vai sofrer os processos também devidos. Não, vai lá Entendeu? e acaba com isso de uma vez. Mas não é assim, não é assim. Nós tivemos, e o Nelson acompanhou isso, nós tivemos a nossa entidade. E que isso? Tá Que é isso? vazando. Tá vazando um outro áudio aí. É o desenho, então. Tá vazando um outro áudio, que não é a nossa trilha aí, ô.
Agora sim, agora entrou a Era o desenho, imagina se era Aliás, outra coisa. esse é um assunto bom. Vamos ver o que vai se manifestar publicamente o ex-presidente Vitório Pífero e a gente trazer até para debater esse assunto aí. Tá certo. O aspecto legal desse processo. Podemos trazer as partes, né, interessadas, se quiserem comparecer, evidentemente. Tá? Juliano, obrigado pela presença. Obrigado. Lucas, obrigado pela presença. Sucesso aí para Íntia Grenal, para Pachola, para o Inferno. E a gente volta amanhã, a partir da 13h, ao vivo aqui com o Virando o Jogo. Muito obrigado. Virando o Jogo, oferecimento Banrisul, Banrisul Digital, clique e simplifique, baixe o aplicativo hoje mesmo.